Olá, irmãos. Hoje nós vamos dar sequência e encerrar a série sobre a Páscoa com Jesus, falando sobre o grande acontecimento, a grande felicidade que ocorreu no dia de domingo, num dia como esse. Aqui, para nós, outono, lá na ocasião primavera, muito mais frio do que hoje. Hoje está por volta dos 11 graus aqui. E foi assim, numa manhã de domingo, com o sol despontando, como eu estou vendo aqui por trás das câmeras, que uma grande notícia se espalhou pelas ruas de Jerusalém e depois tomou conta de toda a região. E hoje nós queremos falar sobre isso, sobre o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus. E eu quero falar sobre o texto de João, capítulo 20, a partir do verso 19, que é a base do nosso estudo hoje, que eu chamo a sua atenção para a leitura. E a leitura diz assim, João 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Eu acho linda toda essa narrativa, irmãos, é uma narrativa emocionante que fala sobre a ressurreição do nosso Senhor depois de um ministério tão marcado, um ministério vívido, pleno do reino de Deus. Eu quero falar, irmão, sobre alguns benefícios da ressurreição de Jesus. Os benefícios são vários, mas nessa reflexão eu quero citar alguns, irmãos, que nos alcançam, e sobretudo alcança a Igreja de Cristo, os servos de Deus ao redor do universo, que é dar à igreja, conceder à igreja em primeiro lugar, uma paz. Paz. Jesus Cristo nessa expressão, nesse momento, perdão, ele repete duas vezes a expressão paz seja convosco. Eu chamo a sua atenção que aqueles dias, conforme os irmãos têm acompanhado desde o domingo passado, quando Jesus entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém, hoje é uma semana depois, o domingo da ressurreição, depois daquela semana turbulenta, uma semana tão difícil onde ele foi perseguido, isso sem descer aos detalhes dos espancamentos que o nosso mestre sofreu quando do seu processo de julgamento e humilhação pública, nos diz o texto que Jesus Cristo foi abandonado. Quando ele foi preso lá no Getsémani, colocaram as mãos sobre Jesus e os discípulos todos fugiram, não é? Ninguém quis o envolvimento com Jesus. Então nós observamos que aqueles homens estavam plenos de medo. Vimos na reflexão de ontem, do sábado, que os discípulos estavam reunidos discutindo as coisas e agora como vai ser o nosso futuro, como vai ser o nosso amanhã. Se eles fizeram aquilo com o Senhor, o que não serão capazes de fazer conosco? Ou seja, a igreja estava tomada de pavor, de medo. E nos diz o texto aqui, no verso 19, eu quero repetir uma expressão que diz assim: trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. A igreja estava sim num momento muito difícil, porque o Senhor Jesus estava morto. Não é? Então era a notícia de sábado, mas hoje é domingo de manhã, cedinho, eles ainda não tinham essa notícia, não tinham consigo ainda a experiência de ver Jesus face a face. Então eles estavam com medo, eles estavam sem esperança. Por isso Jesus Cristo, ele não bate a porta, ele se apresenta e diz: paz seja convosco. Jesus Cristo, irmãos, veio trazer
paz à igreja. Ele veio trazer paz às pessoas, Jesus Cristo veio trazer paz às famílias. E eu acho interessante que ele repete, depois que ele fala a expressão pela primeira vez, paz seja convosco, ele mostra as mãos, mostra o lado cortado pela lança, os discípulos ficam alegres e depois Jesus Cristo repete, paz seja convosco. Eu acho interessante, irmãos, porque passa a impressão de que os discípulos, mesmo com a primeira expressão, paz seja convosco, parece que eles não estavam acreditando. Porque era a notícia maravilhosa, aquela que eles estavam ouvindo e vendo. Era o Senhor que estava ali restaurando a paz para a igreja. Um segundo grande benefício da ressurreição de Cristo, irmãos, não é apenas a restauração da paz para a vida da igreja, mas é também a restauração da autoridade da igreja. Restauração da autoridade. E por que a restauração da autoridade? Porque Jesus Cristo mesmo havia anunciado que ele era a ressurreição e a vida. Ele mesmo havia dito que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aliás, na mensagem de ontem nós comentamos sobre isso, que os principais sacerdotes, quando foram pedir uma guarda, né, para colocá-la no sepulcro, eles usaram esse argumento para com Pôncio Pilatos. Olha, ele disse que ressuscitaria e nós queremos nos certificar de que isso não vai ocorrer. A igreja estava com a sua autoridade questionada naquele instante. Então, a ressurreição de Jesus, irmãos, confere autoridade à igreja. A igreja pode dizer: Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, não apenas a cruz está vazia, mas o túmulo está vazio. A ressurreição de Cristo restaura a paz na igreja, restaura a autoridade na igreja e restaura também, irmãos, a esperança. Uma terceira grande lição que nós aprendemos dos benefícios da ressurreição de Cristo é que a ressurreição de Jesus restaura a esperança na igreja. Vencida foi a morte, o grande e maior inimigo e o último inimigo a ser destruído era a morte, e o foi. E quem venceu a morte? Jesus. De que maneira? Ressuscitando ao terceiro dia no cumprimento das profecias. Irmãos, a ressurreição de Jesus não foi um ato qualquer. É um ato que não tem substituto. É um ato único, exclusivo, histórico e é um ato que não se repetirá. Jesus Cristo, ele ressuscitou e ao fazê-lo, ele confere paz, autoridade e esperança para a igreja, ou seja, a morte parou o seu reino. Agora o reino é o reino de vida, e um reino de vida eterna. Essa é a esperança cristã. A esperança, irmãos, de que a morte não põe fim à vida. A morte, irmãos, é apenas uma parte necessária para que este corpo mortal descanse. E no dia da ressurreição de todos os corpos serão glorificados e o Senhor viverá nos nossos corações e nós com o Senhor da igreja eternamente na eternidade, nas moradas celestiais. Essa é a esperança cristã. E quem faz isso, quem restaura essa esperança? Jesus, a ressurreição de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção já na parte final desse nosso estudo de hoje, de Domingo da Ressurreição, que há 3 Páscoas sendo celebradas hoje. A primeira Páscoa é a Páscoa comercial. Que Páscoa comercial é essa? É a Páscoa que nós vemos com coelhinho, com ovos de Páscoa, com chocolate. Essa é uma Páscoa comercial, é uma Páscoa que foi criada pelos homens, uma instituição totalmente humana, que foi criada em algum lugar em algum momento na Idade Média e ela foi sendo aprimorada e chega aos nossos dias da forma como nós vemos, né? Nas gôndolas dos supermercados, com muito chocolate a um preço abusivo, uma extorsão, e tem apenas e tão somente o objetivo, como o próprio nome diz, comercial, de entreter, não é? De mostrar e fazer girar a roda da economia. A segunda Páscoa, irmãos, é a Páscoa judaica.
tal qual ela foi instituída ainda lá no Egito, antes da saída do povo de Israel para a terra prometida. Aquela Páscoa judaica, irmãos, ela também tem um cordeiro que deve ser imolado, e as instruções estão lá no livro do Êxodo. Nós estudamos sobre a Páscoa judaica enquanto estávamos estudando o livro de Êxodo. E a Páscoa judaica, irmãos, ela tem as suas representatividades. Então, a Páscoa comercial, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E qual é a Páscoa cristã? A Páscoa cristã, irmãos, é a ressurreição de Jesus. Essa sim, irmãos, é a que nos confere esperança. A esperança de um amanhã, de um futuro, de uma eternidade com o Senhor. Eu quero convidar você a celebrar a Páscoa cristã, a Páscoa da ressurreição. Certamente você indo aos supermercados, e historicamente você conhece isso, a Páscoa comercial tenta tirar o brilho da ação de Jesus, do ato de Jesus. E nós não podemos permitir isso. Os nossos filhos precisam conhecer, a nossa família precisa conhecer, os nossos netos, os nossos descendentes precisam conhecer a história da ressurreição de Jesus, que não houve coelhinho e nada foi doce. A ressurreição de Jesus, irmãos, ela confere paz, restaura a autoridade e restaura a esperança na vida da igreja. Eu quero convidar você a juntos celebrarmos exatamente essa Páscoa, a Páscoa cristã, a Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Está frio, é domingo, é dia de ressurreição, é dia de celebrarmos a vitória de Jesus sobre a morte. Compartilhe esse vídeo. Espalhe essa semente, a semente da ressurreição do nosso Senhor. Agora, irmãos, nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Ele mesmo prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Prometeu que retornaria e retornará, porque as suas palavras são verdade e vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Uma feliz Páscoa cristã. Jesus ressuscitou. Amém. Um abraço.